você perde quando você sai do lugar que Deus te deu e te colocou. Cuidado quem você está seguindo. Parece Denorex. Lembra da propaganda? Parece remédio, mas não é. Parece que é de Deus, mas pastor, é tão bom. Olha, o grupo é tão legal. Olha, o que esse cara faz é tão espetacular. É? Está quebrando o princípio? Espera o fim. Aí, esse é o primeiro passo, mas vai para o segundo. Olha o que diz o texto, no versículo 16. Mas havendo já fortificado, exaltou seu coração até se corromper. Essa palavra no original significa apodrecer por dentro. Apodreceu o caráter, apodreceu o temor a Deus, apodreceu crenças e valores e princípios. Até se corromper. Preste atenção, é uma linha interessante. Se exaltar e se corromper, você pode até não ver, abstrato, mas não vai ficar no abstrato, vai virar ato concreto. Quando é que começa o pecado? Vamos para a Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: cada um é tentado quando atraído e envolvido pela sua própria cobiça. Havendo a cobiça concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Onde é que começa o pecado? Na concepção, na mente, no abstrato, no interno. O pecado nunca começa no ato concreto. O pecado começa onde comanda o ser, na mente humana. E havendo o pecado concebido, maquinado na mente, dá luz ao pecado. E o pecado, consumado, ato concreto, prática, gera morte. E aí é a sequência. Ele se exalta, ele se corrompe, e o versículo 16 vai dizer, tá aqui ó, havendo se fortificado, exaltou seu coração até se corromper, e aí vem o concreto, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O pecado se torna ato concreto real para todo mundo saber, todo mundo ver. Se exalta, se apodrece, e aí vai ser manifesto, não dá para esconder. Não dá para esconder no abstrato. Ele se torna ato concreto. Uzias teve uma atitude concreta de desobediência. Ele saiu do propósito de Deus. Deus levantou Uzias para ser um grande e poderoso rei. Foi o que Deus levantou. E por ele sustentar os sacerdotes, ele pensava que podia ser sacerdote. Aprenda! Não ultrapasse os limites que Deus te dá. E aí eu vou falar uma coisa que eu venho falando: unção de rei e unção de sacerdote. Como rei, fenomenal, extraordinário. Como sacerdote, desastre, leproso. Escute isso aqui, irmãos. Você tem que entender a regra e a exceção da regra. Exceção da regra: Deus pode levantar um médico, um grande advogado, um grande empresário para ser pastor. Pode. Exceção da regra. Mas tudo isso debaixo da autoridade da igreja. Ninguém pode dizer, eu me consagro, eu sou. É usurpação de competência. É a igreja que reconhece os ministérios e não a pessoa própria. E Deus deu uns para pastores, apóstolos, evangelistas, profetas e doutores. É Deus que dá. A igreja. Então a igreja que reconhece alguém que tenha um ministério. E pode haver exceção à regra. Exceção à regra, não regra. A regra é Deus chamar alguém para o sacerdócio, para ele ser exclusivo nesse ministério. Deixa eu contar uma experiência de um parceiro do meu ministério. Essa historinha que eu vou dizer para você tem uns 15 a 16 anos. Eu estava fazendo uma cruzada em Santa Catarina, Florianópolis. E um parceiro poderoso, empresário poderoso, foi até a cruzada e no hotel ele disse, eu preciso falar com o senhor em particular. Ele veio com a esposa e começou a chorar. Eu deixei ele se acalmar. Falei, o que houve? Pastor, o senhor sabe que eu tenho uma empresa de lucro. Há 16 anos atrás, um grupo internacional, não que ele estava vendendo, ofereceu para comprar 30%, só para você entender o valor da grana. Um grupo internacional ofereceu para comprar 30% da empresa dele, ofereceu a ele 300 milhões de reais. Há 16 anos atrás. Isso é mais de 1 bilhão hoje. Ele disse, eu não quero. E se ele dissesse para os caras assim, já que vieram oferecer, ele não está vendendo, ele disse, eu quero 500, eu quero 600, davam. Aí ele falou, pastor, empresário de sucesso, ama a igreja, ama reino, investe. Aí o pastor dele, para segurar o cara e o dízimo, consagra ele a pastor. E aí ele se volta para a igreja, entrega a empresa a familiares,
Os familiares armam uma quadrilha dentro da empresa e um dia, e ele foi se dedicar à obra de Deus, ao reino de Deus, foi consagrado a pastor. E ele me contando, ele recebe um oficial de justiça na porta e ele treme. E quando ele vai ver a roubalheira, a safadeza, a empresa estava falida, e ele veio para mim chorando e disse: o que é que eu faço? Eu disse: entrega a tua credencial de pastor, porque você não tem unção de sacerdote, e volta para o teu negócio. Ele me obedeceu, voltou para a empresa, tirou a empresa da recuperação, pediu recuperação judicial porque ele não tinha outro jeito, senão quebrava, tirou a empresa e a empresa voltou a ser grande novamente. Meu irmão, não se meta naquilo que Deus não te chamou, por mais que pareça que está dando certo. Não se impressione com coisas que estão dando certo no início. Olha para o final. Ninguém que quebra princípios vai prevalecer. E como Deus me chamou para uma voz profética, como eu estou falando coisas aqui, pastor, vai cuidar da tua vida. Eu cuido da minha vida e da voz profética que Deus me levantou para alertar o seu povo e a sua igreja. E quando alguém vem com essa conversa, pastor, cuida da sua vida, é porque não quer ouvir a voz profética nem Deus exortando para consertar, para reparar, não para destruir, porque a voz profética é primeiro alerta. Primeira coisa, primeiro papel da voz profética é alertar. Para quê? Para produzir arrependimento, para produzir conserto, para produzir correção de rota. Mas pode ter certeza que se a pessoa não quiser isso, a voz profética é liberada para exercer juízo. Pega a Bíblia para você ver. Quando Deus levantava os profetas para alertar o povo, para despertar o povo, para corrigir o povo, o rei e o povo, não quer ouvir? Quer debochar? Quer pilhar? Ok, aguarda para ver qual é o resultado. Nada, irmão, grava isso, povo de Deus, igreja de Cristo. Nada que queira usurpar a igreja vai prevalecer. Nada, nada. Existem as entidades para-eclesiásticas. O que são isso? Associações de obras sociais, de trabalhos evangelísticos. É para-eclesiástica, não é contra nem usurpa a igreja. Na hora que alguém quiser inventar o que quiser inventar para dar ceia no lugar, para permitir pessoas batizarem, é usurpação de autoridade e daquilo que Deus propôs. É uma tentativa do inferno e de Satanás para desestabilizar a igreja de Cristo, porque o diabo odeia a igreja de Cristo, e Satanás se transfigura em anjo de luz, e tem obreiros fraudulentos. Parece que é verdade, parece que é homem de Deus. Está aqui Uzias. Poxa, ele queria até fazer uma coisa bacana, lindíssima. Ele queria oferecer sacrifício. Ei, você não pode. Você não tem unção de sacerdote. Fica no teu quadrado. Não se meta onde Deus não te chamou. Eu fico vendo gente querendo ser pastor. Eu fico vendo gente querendo ser pastor para ter título, para sentar em púlpito de igreja, para ser considerado. Ei, cara! Você pensa que Deus, que é o justo juiz, na hora de dar o galardão, você pensa que o pastor, o profeta, o doutor, o ministro, olha, cara, você foi fenomenal, o galardão é todo para você. Aqui, ó, sabe por que você fez isso? Porque teve gente que fez você fazer aquilo que eu queria. Esse aqui recebe galardão também. Não fica preocupado com a opinião das pessoas ou o que as pessoas acham. Não ultrapasse o limite que Deus te deu. Você é ovelha! E ovelha tem que ter pastor! E ovelha tem que estar na igreja! A igreja é a única instituição neotestamentária reconhecida na Bíblia. A igreja. Olha o que Paulo diz em Efésios 3:10. E agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida de principados e potestades, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Pela igreja, é pela igreja. Paulo era submisso à igreja. Atos capítulo 13, do 1 ao 4, Atos 16, versículo 4. Onde Paulo passava, levava os decretos da autoridade da igreja que estava em Jerusalém. Não era um independente metido a besta que pensa que vai resolver o problema do evangelho e da igreja. Uzias, como rei, era fenomenal. Uzias, como sacerdote, é nada. Você perde quando você sai do lugar que Deus te deu e te colocou. Cuidado quem você está seguindo. Parece Denorex. Lembra da propaganda?
Parece remédio, mas não é. Parece que é de Deus, mas pastor, é tão bom. Olha, o grupo é tão legal. Olha, o que esse cara faz é tão espetacular. Está quebrando o princípio? Espera o fim. Irmãos, eu não cheguei agora no evangelho, gente. Eu já vi coisa acontecendo na igreja no Brasil, eu fico só olhando assim, espera o tempo. Espera o tempo. Quebrou princípio, não tem. Irmãos, é a igreja. Tudo que tenta ser paralelo e concorrer com a igreja, não tem respaldo. Por mais bonito, por mais legal, por mais bacana, por mais inspirador e por mais sei lá o que. Eu estou falando de princípios, não estou falando de lógica. Você quer lógica? Então vamos para a lógica. Senhor, pelo teu nome expulsamos demônios, pelo teu nome profetizamos, pelo teu nome operamos maravilhas. Sabe o que é operação de maravilha? É acima de dons de curar. Operação de maravilha é um morto ressuscitar. Operação de maravilhas é o cara não ter um olho e nascer um olho. É não ter uma perna e nascer uma perna. Você já viu isso? Chama-se operação. Olha o que o cara foi dizer para Jesus. Qual é a lógica? Profetiza, expulsa demônio e opera maravilha? Uau! Tá com Deus, tá com Jeová. Isso é a lógica. O mundo espiritual não trabalha com lógica, trabalha com princípios. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês não. Usaram o nome de Jesus, fizeram milagre em nome de Jesus, profetizaram em nome de Jesus, operaram maravilhas em nome de Jesus, expulsaram demônios em nome de Jesus. Mas Jesus não tinha nada com isso, porque o nome dele, o poder dele é soberano. Não depende de pessoas.